Bom dia, senhores vereadores. Gostaria de cumprimentar inicialmente aqui a mesa diretora, nosso vice-presidente Marcos Viana, secretário Giovanni, segundo secretário Everardo Maia e vice-presidente doutor Nacé. Bom dia especial ao público aqui presente. Como o Marcelo falava, né? Quem tiver algum compromisso depois das 12 horas, antes das 12 horas, infelizmente vai ter que perder, né? E as sessões ultimamente, graças a Deus, estão prorrogando e isso enriquece mais esse parlamento. Não me canso de dizer isso, Giovanni. E eu estava ouvindo aqui atentamente a fala de todos os vereadores e quando observei aqui a parte do vereador Giovanni, quando a parte o Marcelo, ele dizia que se orgulhava hoje de fazer parte desse parlamento. Também concordo com Vossa Excelência, Giovanni. Esse parlamento hoje, eu acho que alguns vereadores já teve a oportunidade de participar de outras sessões, de outros municípios, como o Marcelo aqui também já falou, e eu já tive a oportunidade também de participar de algumas reuniões nas câmaras municipais aqui do Vale do Jaguaribe. E eu nunca vi uma câmara que debate como o município de Morada Nova. Então, a cada dia que passa, mais orgulhoso, eu também estou orgulhoso por ser vereador de Morada Nova. Eu estava vendo aqui o pronunciamento do Roberto também, Desvão, fiquei feliz com a sua fala quando explicava aqui o projeto da reforma administrativa. Concordo com o vereador Wilmar, que não era o momento desse projeto chegar nesta casa. Infelizmente, erramos quando foi elaborar esse projeto. Realmente concordo com Vossa Excelência. Mas é uma alteração mínima que, com certeza, já foi explicado também aqui pelo vereador Marquinhos, não vai onerar tanto a folha, até porque vai colocar todo mundo. Jorge Brito, Vossa Excelência, sempre usando a tribuna, parabenizo também pelos seus pronunciamentos, mas infelizmente nem tudo que a gente pede a gente consegue, mas a nossa obrigação realmente é de debater, é de levar o conhecimento, principalmente daquelas pessoas que confiaram em você. Mas quero dizer que não tenho raiva por ser líder do governo quando se refere à minha pessoa, de maneira alguma. Estou aqui para conversar com todos os vereadores e aqui tenho a humildade de pedir desculpa a Vossa Excelência quando, quarta-feira, usei aqui a parte da Vossa Excelência que dizia que quarta-feira começaria os exames, marcação de exame. Peço desculpa a você e aos colegas vereadores que eu jamais viria aqui para essa casa mentir. Primeiro de tudo, eu peguei informação e me passaram a informação errada. Inclusive, fui lá e disse que jamais ia continuar se viesse com as informações erradas para a minha pessoa aqui na tribuna. Então, eu trabalho com a verdade. Não posso trabalhar com mentira e trazer aqui mentira. Então, peço desculpa à Vossa Excelência e à população que esperava as marcações quarta-feira. Com relação aos projetos que vem tramitando nessa casa, Jorge, projetos que já polarizaram, infelizmente já alguns vereadores se arranharam aqui, com relação ao parcelamento do emprego. E fiquei preocupado, estou preocupado tanto com a situação do emprego, como também com a situação da administração. Quando falava aqui o vereador Marquinhos, que nós temos no próximo mês, se nós tivermos em dias com o emprego, ou parcela em dias não, porque parcela não quer dizer que está em dias, né? Mas estaremos perdendo mais de 9 milhões se nós não aprovarmos esse projeto. Então é uma perda para o município, mas não estou aqui dizendo que não está perdendo também o emprego. Precisamos sim chegar ao denominador comum para que o emprego tenha uma garantia aos seus servidores para o futuro, como aqui também falou o doutor Cavalcante. E aqui eu quero sugerir aqui uma sugestão aos nobres colegas. Eu, vereador Edinho, líder do governo, me comprometo, nós aprovamos esse projeto hoje da forma que está, eu me comprometo, posteriormente, trazer outro projeto garantindo o repasse mensalmente para o emprego. Vereador, Vitor, pois não, Excelência.
deputado Roberto, Vossa Excelência agora. Mas tem duas coisas que uma vez eu reclamei, até conversei isso com o nosso assessor jurídico, com o Manassés. Uma delas foi bem corrigida, que é a gente ter sempre os parceiros, de forma que a gente venha a entender ou que pelo menos sigam os mesmos juridicamente, para que a gente possa se embasar, possa ter uma ideia quando eu discutir agora esse projeto da reforma administrativa. Mas, por exemplo, qual era o custo, qual foi o custo, e não seria nenhum, da gente ter conversado isso na sala, na reunião das comissões ou aqui no plenário, com a presença de uma pessoa do IPREM, mostrando para a gente, está aqui as tabelas, está aqui os valores, para que a gente tivesse as informações. Por exemplo, você nos traz agora uma informação que por si só ela é muito interessante. Quando o senhor coloca 9 milhões, evidentemente o senhor está dizendo que o município precisa da CRB para que possa mostrar esse documento. Com isso ele vai ter essa certidão junto com as outras certidões negativas e se habilitar a conseguir recursos para projetos, sobretudo de moradia nova, que nós não sabemos quais são ainda, até porque eles só poderão ser divulgados, evidentemente, depois, de acordo com a assessoria. O que eu quero dizer é que a Câmara ela poderia ser mais parceira nesse sentido. A própria, o Marquinhos acabou de ligar, acabou de receber uma ligação dizendo que o valor é 900 mil. É interessante ouvir isso. Você imagina que foi interessante que você tivesse falado com o pessoal lá da contabilidade da prefeitura e ele tivesse sentado, está aqui a documentação, os valores são esses, nós temos que pagar até o fim do mês. Porque hoje, dia 20, é o dia de pagar o IPREM referente à folha de agosto. 20 de setembro é a data final para pagar a folha do IPREM, a data final, no sentido de que é a data ampliada. Só 30 segundos. Referente ao pagamento de agosto. Então, quando eu coloco isso, o Marquinhos coloca 900 mil, eu quero apenas dizer que é tão bom quando a gente está municiado de documentos. Até a defesa que nós faríamos a própria administração num voto seria até interessante, porque nós teríamos essa condição de se aliar nesse sentido de dizer, está aqui os documentos, nós estamos vendo, é assim. Agora, ouvir uma declaração do Roberto, ouvir a sua declaração é muito interessante, porque aqui está se falando num plenário, numa Câmara, para todo mundo e principalmente registrado para os anais dessa casa. Então era isso, minha parte. Muito obrigado. Eu agradeço a explicação de Vossa Excelência. Eu acho que seria uma forma de nós podermos resolver esse problema definitivo. Né? Queria pedir ao senhor presidente, após a minha fala, se tiver mais alguém para falar, a gente pudesse suspender para que a gente pudesse novamente conversar a respeito desse projeto. Com relação, Lima Sérgio, eu acho que foi o doutor Cavalcante que falou aqui, perdão, quando se falava a questão da UPA. Quando o doutor Cavalcante falava, eu tive cuidado novamente, espero que não me passem uma informação errada, eu ligava para o procurador e perguntava como é que estava a situação da negociação do terreno para a construção da UPA. Né? E o que ele me passou é que não chegou a um denominador comum com o que o proprietário pediu nos valores, mas o prefeito já está entrando com ação para que se possa indenizar aquela área. E ainda está no prazo, eu até agradeço ao doutor Cavalcante pela alerta, porque é um bem que a gente jamais poderá perder, que é uma UPA, né, uma unidade. E eu tenho certeza que o prefeito, como falou aqui o doutor Nacélio, o prefeito jamais quer perder. Qual é o prefeito na situação que os municípios se encontram hoje, queira perder uma verba federal? Jamais. Seria um hipócrita o prefeito que vai fazer com que o município vá perder uma grandiosa obra dessa, né, que é a UPA. Né? Eu também participei, doutor Nacélio, aqui da palestra, com um dos coordenadores, né, do SAMU, que eu fiquei muito feliz, né, porque Morada Nova está sendo agraciada com o SAMU aqui no município de Morada Nova. Doutor Alci, né, que é um dos coordenadores lá, e explicou muito bem, e aqui eu estou passando aqui para a população, como é que a gente vai conduzir ao SAMU, né, porque o SAMU não quer dizer que é de Morada Nova, o SAMU é do Estado, não é o município que vai gerenciar essa unidade, né? Ela vai ter aqui um carro, uma viatura, né? Inclusive eu quero aqui até a oportunidade, pedir aqui aos nossos colegas vereadores, a algumas pessoas aqui, que a gente possa ter uma casa, vereador Marquinhos, que possa alugar o município para que essas pessoas, essa equipe possa ficar, né, com garagem
para que possa guardar a viatura e no acesso que não vá prejudicar se porventura acontecer algum acidente. Como também essa viatura não vai servir só para o município de Guarda Nova. Se Limoeiro do Norte acontecer um acidente e a viatura de lá estiver saindo já para Fortaleza, a viatura de Guarda Nova vai ter que ir lá comigo, certo? E vice-versa. É assim, mas mesmo assim eu acredito que vai ser um grande benefício para o nosso município. Dizer que não me canso, Roberto. O Roberto não está aqui, mas fiquei feliz e triste. Feliz com o pronunciamento dele e triste com a situação do Aruaru, que ainda não passou. Eu sei da grande luta do Roberto, do Cláudio Maroca. Eu sei que vai ser um grande avanço para aquele distrito, Claudinho. Como o Marcelo já frisou aqui, que muitos deputados frisaram no seu pronunciamento que ia dar prejuízo para a União. Eu acredito que não. Todos os municípios que foram emancipados, todos eles cresceram. E se o Aruaru continuar da forma que está, muito ele vai crescer, vai diminuir. Então, essa luta de vocês, eu tenho certeza que vocês vão vencer porque vocês merecem.